Como funciona o Simples Nacional para prestadores de serviço? Quem pode optar pelo Simples Nacional? Como ficam os impostos nesse regime de tributação? Se você tem alguma dessas dúvidas, fica comigo no vídeo até o final. O que é o Simples Nacional? Antes de entender a fundo como funciona o Simples Nacional, vamos primeiramente entender o que ele é. O Simples Nacional ele é um regime de tributação. E o que é um regime de tributação, Rodrigo? Basicamente, é a forma com que você vai escolher que a sua empresa faça o pagamento de impostos para o governo. Caramba, então a gente pode escolher o regime de tributação? Na maior parte dos casos, sim, você pode optar entre os 3 regimes de tributação existentes hoje no Brasil, que são o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. No entanto, o Simples Nacional ele é o regime de tributação mais escolhido entre os prestadores de serviço, justamente por ser o mais simples e o mais barato. E por que ele é o mais simples e o mais barato? Bom, basicamente, ele tem alíquotas de impostos menores do que o lucro presumido e o lucro real, fazendo com que, na maior parte dos casos, ele seja o mais barato. E ele também é o mais simples. Por quê? Porque ele reúne todos os impostos que uma empresa precisa pagar em uma única guia. E que impostos são esses? Coloca na tela aí para a gente dar uma olhada, editor. PIS, COFINS, ICMS, CSLL, IRPJ, IPI, ISS e CPP. Mas presta muita atenção, porque nem toda empresa vai poder optar pelo Simples Nacional. E é isso que a gente vai ver agora. Quem pode ser do Simples Nacional? Antes de entendermos mais a fundo como funciona o Simples Nacional, vamos entender também quem pode optar pelo Simples Nacional. O primeiro ponto está relacionado ao faturamento. Somente microempresas e empresas de pequeno porte podem optar pelo Simples Nacional. E por quê? Por causa da limitação do faturamento. Para se enquadrar no Simples Nacional, o faturamento anual de uma empresa não pode ultrapassar R$ 4.800.000. E o que vai acontecer se a empresa ultrapassar esse limite? Ela vai ser desenquadrada do Simples Nacional e vai ter que optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Outro ponto que pode ser um impeditivo para que a sua empresa seja enquadrada no Simples Nacional são as suas atividades. Existem atividades que não são permitidas no Simples Nacional, como, por exemplo, atividade de holdings financeiras ou então aluguel de imóveis próprios. Agora, a lista de atividades para prestadores de serviço que podem optar pelo Simples Nacional é muito extensa e a gente vai citar apenas as principais, então coloca para a gente aí na tela, por favor, editor. Corretor de imóveis, corretor de seguros, profissional de TI, representante comercial, nutricionista, advogado, médico, engenheiro, entre muitas outras profissões e atividades. Inclusive, se a gente não falou aqui a sua profissão ou a sua atividade, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder se ela é permitida ou não no Simples Nacional. Além das atividades e do faturamento, existem ainda outros fatores que podem impedir que a sua empresa faça parte do Simples Nacional. Por exemplo, a sua empresa ela não pode ter sócios que residem no exterior. Todos os sócios da sua empresa eles precisam residir no Brasil. No entanto, se atente a um fato, não quer dizer que ele não possa ser estrangeiro. Eles podem ser estrangeiros desde que residam no Brasil. Outro ponto que pode impactar é o fato da sua empresa ter no seu quadro social outras empresas, ou seja, ter um sócio pessoa física e um sócio pessoa jurídica, por exemplo. Isso faz com que a empresa não possa mais optar pelo Simples Nacional. E o mesmo vale se a sua empresa do Simples Nacional ela passa a entrar no quadro social de uma outra empresa. Então, nesse caso, ela também não poderá fazer parte do Simples Nacional. E existem ainda muitos outros motivos que podem fazer com que a sua empresa fique impedida de aderir ao Simples Nacional ou até mesmo seja desenquadrada. E para isso,
a gente recomenda que você converse com um contador especializado em empresas do Simples Nacional, como nós da Counttech. Se for o seu caso, tem um link aqui na descrição do vídeo onde você pode conversar com um dos nossos consultores de forma totalmente gratuita. Agora você pode estar pensando, beleza, Rodrigo, eu entendi, mas quanto que de fato ficam os impostos? Qual é o percentual? Qual é a alíquota? E é isso que a gente vai ver agora. Como ficam os impostos no Simples Nacional? Agora vamos entender como funciona de fato os impostos no Simples Nacional. No Simples Nacional existem 5 anexos. No anexo 1 estão enquadradas as empresas de comércio e elas pagam a partir de 4% em impostos. No anexo 2 estão enquadradas as empresas de indústria e a tributação é a partir de 4,5%. Mas a gente não vai falar sobre elas, porque o que nos interessa são os anexos 3, 4 e 5, que são voltados para prestadores de serviço. E dentro de cada anexo existe uma série de atividades e cada uma vai pagar um percentual diferente em cada anexo. Então vamos lá. No anexo 3, a tributação inicial é a partir de 6%. Aqui a gente tem, por exemplo, os corretores de imóveis. No anexo 4, a tributação inicial é a partir de 4,5% e a gente tem como exemplo os advogados. No anexo 5, a tributação inicial é a partir de 15,5% e a gente tem aqui, por exemplo, os desenvolvedores de software. Esses 15% e meio impostos te assustaram? Pode ficar tranquilo que existe uma forma de pagar menos impostos, de pagar a partir de 6%. Para isso, a gente vai deixar um link aqui na descrição, não precisa ir para lá agora, e também no final do vídeo. Mas vamos lá, então como é que funciona na prática? Vamos pegar como exemplo aqui uma empresa do anexo 3, como por exemplo uma empresa de corretagem de imóveis, que como a gente viu, a alíquota a partir de 6%. Na prática, se você emitir uma nota fiscal de 10 mil nesse mês, no mês seguinte você pagará R$ 600 em impostos, ou seja, 6% desses 10 mil. Então, funciona sempre assim, o pagamento de impostos é sempre no mês seguinte ao que você fez a emissão de nota fiscal. Mas é importante ressaltar que essas alíquotas que eu citei, elas são as alíquotas iniciais, ou seja, a partir de, e elas vão se aplicar para empresas com faturamento de até 180 mil nos últimos 12 meses. E o que acontece quando o faturamento dos últimos 12 meses ultrapassa 180 mil? E se você acha que esse é o seu caso, ou se você vai entrar em uma situação como essa, não deixa de acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição para que você receba uma simulação personalizada de um dos nossos consultores. Quais são as vantagens do Simples Nacional? Conseguiu entender como funciona o Simples Nacional, mas ainda não tem certeza se ele é para você? Então, por isso, a gente separou aqui as principais vantagens do Simples Nacional. E a primeira delas é justamente a unificação dos impostos, como a gente comentou lá no início do vídeo. Ter todos os impostos unificados em uma única guia reduz drasticamente a burocracia e também reduz bastante o risco de deixar de pagar algum imposto da sua empresa, porque, infelizmente, ainda acontece com empresários do lucro presumido ou do lucro real de esquecer de pagar alguma guia de impostos. Tendo uma única guia, isso se torna muito mais simples. A segunda grande vantagem é justamente a alíquota de impostos que é reduzida. Como você viu aqui, no Simples Nacional, para o caso dos prestadores de serviço, a tributação inicial é a partir de 4,5%, enquanto no lucro presumido, por exemplo, a tributação inicial é a partir de 13,33%. Então, é muita diferença. A terceira grande vantagem é que, justamente por ser um regime mais simples e menos burocrático, isso acaba dando menos trabalho para fazer a contabilidade desse tipo de empresa. E, consequentemente, esse custo é repassado para o cliente. Então, o custo que uma contabilidade vai cobrar para cuidar de uma empresa do Simples Nacional é muito menor do que o custo que eles cobrariam para cuidar de uma empresa do lucro real ou do lucro presumido. E a quarta vantagem é justamente o limite anual de faturamento de 4.800.000, porque a maior parte dos prestadores de serviço se enquadra nessa realidade.
E você, já conhecia essas vantagens do Simples Nacional? Deixa aqui nos comentários pra gente. Como aderir ao regime tributário do Simples Nacional? Entendeu o Simples Nacional e acha que faz sentido para você? Então agora a gente vai entender quando que a sua empresa pode optar pelo Simples Nacional. Então presta muita atenção, porque existem dois momentos em que isso é possível. O primeiro momento é justamente na hora da abertura da sua empresa. A partir da data de abertura da sua empresa, existe um prazo de 60 dias em que a sua empresa precisa ser enquadrada no Simples Nacional, caso você tenha escolhido esse regime de tributação. E presta muita atenção, porque a gente oferece aqui na CountTech uma consultoria totalmente gratuita para te ajudar a abrir o seu CNPJ, onde a gente vai te ajudar a definir o melhor tipo de atividade, o melhor tipo de empresa, o melhor tipo de tributação e vai tirar todas as suas dúvidas para que você tome a decisão de abrir o seu CNPJ com segurança. Para isso, basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e preencher o formulário que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você. E o segundo momento que a sua empresa pode optar pelo Simples Nacional é em janeiro. É sempre no mês de janeiro, primeiro mês do ano. Então, se no momento da abertura da sua empresa ela não for enquadrada no Simples Nacional, é necessário aguardar até janeiro do ano seguinte para fazer esse enquadramento. E o que é muito importante aqui? Que no final do ano, nos meses de novembro ou dezembro, você já procure uma contabilidade, caso você esteja sem contador, para que ela te auxilie a planejar como vai ser esse enquadramento no Simples Nacional. Inclusive, se for o seu caso, se porventura você tem uma empresa que está no lucro presumido e está planejando enquadrá-la no Simples Nacional em janeiro, entre em contato com a gente também através do link que está aqui na descrição do vídeo. Ficou com mais alguma dúvida sobre o Simples Nacional? Então deixa aqui nos comentários, não fica com a dúvida para você, porque a gente vai responder para esclarecer tudo o que você precisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos que também são prestadores de serviço e estão pensando em abrir uma empresa. E, é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. E, conforme prometido, o vídeo sobre como pagar menos impostos, caso você seja do Anexo 5, está na sua tela agora e eu recomendo fortemente que você o assista.